Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, o nosso texto que vamos trabalhar nesta aula trata-se de uma notícia, gente. Mas como a maioria das notícias que a gente vê hoje, ela está veiculada no meio digital, tá? É uma notícia de um jornal digital, tá? E que notícia é essa? Peguem lá comigo a apostila, página 15, e eu quero que vocês já peguem também 3 lápis, tá? De cores diferentes. Pega aí o lápis colorido da cor que você quiser, 3 cores. Porque enquanto a gente estiver lendo essa pequena notícia aqui da página 15, eu quero que vocês grifem algumas partes aqui que são as falas daquelas pessoas que estão envolvidas nesta notícia, tá bom? Então, gente, vamos lá. Página 15, né? Pegaram as 3 cores aí de lápis? Já deixa aí na sua mão. A gente vai só ler agora e destacar as 3 falas de 3 pessoas que participam aqui nesse texto, tá? Conta a respeito de um passeio que umas crianças pequenininhas lá de uma escola de educação infantil lá de Novo Hamburgo, eles vão fazer num casarão histórico, tá? Eles foram visitar esse local histórico. Então diz assim, ó, criançada se diverte conhecendo o casarão histórico em Novo Hamburgo. Tá vendo que todas essas palavrinhas estão escritas em negrito, estão bem destacadinhas, estão maiores do que o restante do texto, né? O que a gente tem aqui? Lembra que a gente já estudou isso num outro texto. A gente tem aqui uma manchete, né? Logo abaixo da manchete a gente tem um subtítulo, que é uma espécie de explicaçãozinha a respeito da manchete. As crianças matriculadas na escola localizada no bairro Guarani somente conheciam a propriedade do lado de fora da porteira. Daí você tem ali algumas outras informações e agora a notícia propriamente dito, que diz assim, olha, um passeio diferenciado na tarde de segunda, dia 19, ficará eternizado na memória de cada um dos 12 alunos de uma turma da Escola Municipal de Educação Infantil, Pequeno Polegar, do bairro Guarani, em Novo Hamburgo. O grupo de crianças na faixa etária de 3 anos teve a oportunidade de conhecer as dependências do casarão Friedrich, eu acho que é assim que fala, localizado no mesmo bairro. Agora já pega o seu primeiro lápis aí que a gente já vai grifar aqui, onde vai aparecer, gente, a fala da professora. Faz uma legendinha aí. Com essa primeira cor que você está na mão, faz um quadrinho ali em cima, escreve em cima, professora Rosane. Tá? E essa fala vai ser a fala dela, você vai pintar com essa cor, tá bom? Em todos os cantinhos, ainda não é a fala dela, espera lá. Em todos os cantinhos da propriedade de 6 hectares, que abriga a construção de 1845 e que funciona como um museu agora, algo impressionável divertia as crianças. Agora a gente vai grifar a fala da professora. Tá vendo que está entre aspas? Lembra que a gente já viu também que a aspas aqui, ela substitui o travessão. Então, é a fala dela. Os alunos se mostraram curiosos para saber dos tipos de bichos que havia ali. Eles foram reconhecendo sons e havia uma curiosidade muito grande sobre o que eles comem. Fecha aspas. Então, aí você para de grifar, tá bom? Então, essa primeira cor é a professora Rosane. Detalhou a professora Rosane Romanini. Um piquenique debaixo de uma figueira centenária fechou a programação especial da vida daqueles pequenos desbravadores que corriam de um lado para o outro no gramado. Ok? Agora pega a sua segunda cor, faz um quadradinho lá em cima e escreve assim, diretora Mônica. Ok? As crianças conheciam até então a propriedade somente pelo lado de fora da porteira. Agora a fala da diretora, vamos grifar de amarelo. Novamente entre aspas, substituindo o travessão. Agora adentrando, estão conhecendo melhor e tendo um contato com os animais, até animais, tá bom? Acrescentou a diretora da escola Pequeno Polegar, Mônica Rosa. O anfitrião do casarão não escondeu a alegria de abrir as portas para os pequenos visitantes. Agora faz mais um quadradinho lá em cima e escreve assim, Odílio, senhor Odílio, tá? Olha o que o senhor Odílio falou, gente, usa agora essa outra cor para ele. Mesmo que sejam crianças bem pequenas, elas são bem curiosas e fazem perguntas inteligentes, disse Odílio Friedrich, de 89 anos, que nasceu naquele casarão.
nasceu naquele local. Considerado um ponto turístico em Novo Hamburgo, a estrutura é classificada como um patrimônio histórico e ambiental, que preserva a memória da vida colonial. Tá? E depois embaixo você tem outras informações que a gente vai comentar mais a seguir, tá bom? Então você grifou aí, né? Teu texto vai ficar mais ou menos assim, uma cor para cada uma das pessoas mencionadas no texto, beleza? Então vamos agora, gente, na página 16, para a gente conversar um pouquinho mais e destacar algumas outras informações importantes desta notícia aqui. Primeiro, qual que é o tema, né? O tema desse nosso texto? Uma visita escolar a um casarão histórico em Novo Hamburgo. Esse é o tema, ok? No 24, vamos destacar as palavras-chave, ou seja, as palavras mais importantes que nós temos nessa notícia. Crianças, escola, não é? Casarão, memória e Novo Hamburgo. Nossa, a memória é tão importante que eu coloquei até 2 vezes, mas é uma vez só, tá? Ok? Então vamos lá, gente. A questão 25, nós já basicamente fizemos ela quando a gente leu o texto. Nós fizemos ali uma legenda, né? E grifamos com cores diferentes o que cada um falou. Agora vai ficar bem facinho para a gente fazer essa atividade aqui, ó. A gente tem ali algumas coisas que as pessoas falaram. Nós vamos ver quem que foi. Se foi a professora Rosane, se foi a diretora Mônica ou se foi o senhor Odilo, tá? Então, a primeira, as crianças que visitaram o casarão histórico são curiosas e inteligentes. Quem falou isso? Quem? Senhor Odilo, né? Ele que disse isso daqui, lá no finalzinho da matéria. Tá bom? Os alunos fazem perguntas a respeito dos animais que habitam a propriedade. Quem que fez essa inferência? Quem que fez essa observação? A professora Rosane, tá? Então você vai colocar aí letra A, professora Rosane. E o outro, né? As crianças adentraram a propriedade e agora estão tendo contato com os animais. Foi a diretora Mônica que falou isso, ok? Então você colocou ali as letras, né? Ficou C, A e B. Ok? Questão número 26, pessoal. Quem escreveu a notícia Criançada se diverte conhecendo o casarão histórico em Novo Hamburgo? Se você observar lá no texto, bem abaixo ali do subtítulo, você tem um nome, Fábio Radke, tá? É o nome do jornalista que escreveu a notícia, né? O jornalista Fábio Radke. E para qual público, gente, esse texto foi escrito? Ele foi escrito para um público adulto, jovens e adultos, que leem, né, possivelmente, o jornal digital lá de Novo Hamburgo, tá? Então eu coloquei aqui, possivelmente jovens e adultos, né, o público leitor do jornal digital, ok? Agora, eu quero que vocês deem uma olhadinha na página 17 especificamente sobre a notícia, a manchete, as partes de cada uma dessas partes aqui, e a gente já vai conversar sobre isso, tá? Dá um pausezinho aí na sua aula, tenta fazer a questão 31 da página 17 e já a gente vai corrigir para ver se você acertou, elencando aí todos esses elementos que fazem parte desta notícia, ok? Então, até daqui a pouquinho. Ok, gente, vocês conseguiram dar uma olhadinha ali, novamente no texto, para poder fazer a página 17? Tá, se você conseguiu, parabéns. Se caso você não conseguiu, então acompanhe agora para você ver se você consegue fazer essa página com as informações desse texto que a gente está estudando agora, que é a notícia, né? A notícia é veiculada ali no meio digital, a notícia, um jornal digital, tá bom? Então, gente, a questão, página 17, né? Nós estamos. Onde esse texto foi publicado? A gente viu ali que é uma notícia que foi publicada no jornal NH, né? Que é o jornal digital lá de Novo Hamburgo, tá? A questão número 31 vai falar especificamente sobre a notícia, tá? Todos os elementos ali. Então, desde ali da manchete, do subtítulo, da data. Então, vamos ver o que significa cada uma dessas informações que você vê lá no texto,
né, da notícia, ok? Então, ali a primeira parte, criançada se diverte conhecendo o casarão histórico em Novo Hamburgo, tudo em letrinhas negras, tudo negritado. O que significa? Significa que isso daí é a parte principal da notícia, a gente chama de manchete, né? Alguns títulos vêm tudo maiúsculo, esse aqui não. Esse só começou ali com letra maiúscula e não. Mas tem algumas manchetes que todas as letrinhas são maiúsculas e negritadas, tá? Então, título da notícia. Logo abaixo, você vê, se você voltar lá no seu texto, você vê logo abaixo do título, né, da manchete, você vê uma outra escrita. A letra está italicada. Ou seja, ela está destacada de certa forma. Por quê? O que é isso daí, gente? Isso daí é uma outra parte importante. Ela dá outras informações a respeito do fato, tá? Quando você lê aquela manchete, você quer saber mais notícias, mais informações. Daí você, logo abaixo da manchete, você tem essas outras informações, tá bom? A gente chama de subtítulo. Tá? É a parte que dá mais informações a respeito do fato. Depois você tem ali alguns horários, né? Você tem, tanto na letra C quanto na letra D, você tem horários, você tem ali dia, mês e ano, 20/12/2016, 8h52, que horário foi esse? Foi a data e o horário da publicação da notícia, né? E depois você tem outro símbolozinho, 20/12/2016, 9h34. Você tem a data e horário de atualização desta informação, tá bom? Que foi atualizado também ali no site. E você tem, na letra E, gente, aquele íconezinho ali, que significa o quê? É o ícone de compartilhar. Então, é uma notícia digital que você está lendo através da internet, que você pode compartilhar num grupo de WhatsApp, você pode compartilhar com outras pessoas essa notícia, tá bom? E depois você tem aquele monte de escritos ali, não é? Lá no finalzinho do texto, disponível em www.jornalnh.com.br e mais um monte de outras escritas. O que significa isso daí? Significa o endereço eletrônico dessa notícia, né? É a fonte da notícia, tá? Como é um jornal digital, é claro que o endereço é um endereço também digital, tá bom? Então, gente, é isso que vocês vão fazer na nossa aula de hoje. Revisem, releiam o texto, por favor. Não se esqueçam ali de grifar as falas de cada pessoa com cores diferentes, tá? E façam páginas 16 e 17. Um beijo, meus amores, até a próxima aula.